Sabe quando você tem várias opções e você não sabe qual é a vontade de Deus, o que fazer, qual caminho seguir? Então, esse vídeo aqui é pra você e hoje nós vamos conversar sobre como saber qual é a vontade de Deus. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e esse aqui é meu canal em que nós falamos sobre caminhada cristã e relacionamento cristão. E hoje nós vamos conversar sobre como saber qual é a vontade de Deus. Se você é um cristão, o que provavelmente você é, afinal, por que você estaria nesse vídeo se você não fosse? Mas se você é um cristão, você deve ter essa preocupação sobre qual é a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus, como fazer para encontrar a vontade de Deus, para saber exatamente o que fazer. Porque nós vivemos em um mundo em que nós temos que fazer escolhas o tempo inteiro. Inclusive, existem pesquisas que falam que nós fazemos em torno de 35 mil escolhas por dia. Desde quando nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, porque nós sempre temos que fazer escolhas, como por exemplo, levanto agora ou não levanto agora? Tomo banho agora ou não tomo banho agora? O que eu como? Como agora ou como depois? Só que existem escolhas que realmente são escolhas que vão fazer uma grande diferença na nossa vida, e por isso nós precisamos sim saber qual é a vontade de Deus. Só que muitas vezes fica muito difícil nós sabermos qual é a vontade de Deus em um assunto específico. Só que nesse vídeo aqui você vai descobrir qual é a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus para você fazer as suas escolhas. Pode servir para você saber qual é a vontade de Deus para o seu relacionamento, pode servir para saber qual é a vontade de Deus para uma profissão que você está escolhendo, pode servir para saber a vontade de Deus sobre diversos assuntos. Tente aplicar aí na sua vida, que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença. São 7 passos que vão te ajudar a descobrir qual é a vontade de Deus. E o primeiro passo para descobrir qual é a vontade de Deus é tenha certeza que você não está sendo levado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Muitas vezes nós fazemos escolhas que são muitas vezes devido ao que nós sentimos no momento. Então, devido aos nossos sentimentos, nós fazemos uma escolha. E isso é um padrão, né? Isso é normal. Isso é comum. Mas nós precisamos, em uma escolha que nós queremos saber a vontade de Deus, entender se nós estamos escolhendo o que estamos escolhendo somente porque nós estamos sentindo ou se realmente nós estamos fazendo isso por causa que é a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil. Uma coisa que todo cristão sabe é que o pecado, muitas vezes, ele traz prazer, né? Por exemplo, muitas pessoas se sentem bem pecando. Muitas pessoas se sentem alegres pecando ali naquele momento. Sabe aquela coisa de nada é errado se te faz feliz? Então, que não é o sentir que define se aquilo é da vontade de Deus ou não. Não é você estar se sentindo bem, estar se sentindo feliz que vai definir se aquela é a vontade de Deus ou não. Muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, isso acaba sendo muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui sobre um assunto que nós falamos muito aqui no canal, que é o relacionamento cristão. Todo mundo sabe que o tempo de espera muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil esperar uma pessoa que também queira buscar a Deus, porque não é todo mundo que quer. E por isso se torna difícil. Um processo que muitas vezes não vai te deixar alegre o tempo inteiro. E muitas pessoas nesse processo de espera acabam caindo em tentação, porque devido ao que elas sentem, devido às suas emoções, devido aos seus desejos, elas acabam caindo em tentação de ficar com alguém ou alguma coisa do tipo, ficar com alguém que não é da igreja, ficar com alguém que tem julgo desigual ali. Inclusive vai sair vídeo aqui no canal sobre como guardar o coração em Deus. Mas é muito importante você saber se a sua escolha não está sendo guiada pelos seus sentimentos. Por isso reflita, analise a situação, analise como você está, para saber se você não está tomando a sua decisão somente baseado em suas emoções, em seus sentimentos. O segundo passo é consulte a palavra de Deus. Gente, isso aqui não tem nem como eu não mencionar. Afinal, para você saber a vontade de Deus, você vai até a palavra de Deus, lá tem a vontade de Deus. Lá Deus deixa claro a sua vontade. Então, mesma coisa, vou dar um exemplo da situação do relacionamento cristão. Apareceu alguém que você gostou da pessoa, mas essa pessoa não é da mesma religião que você. É uma pessoa em que você estaria em julgo desigual. Você já sabe a vontade de Deus, porque na Bíblia está deixando claro que o julgo desigual é pecado. Então, por que seria a vontade de Deus você estar com essa pessoa?
Entende? Então, a Bíblia é o lugar que você deve ir consultar a palavra de Deus para que você consiga entender qual é a vontade de Deus. Então sim, você precisa ter ali um relacionamento profundo com o Senhor, precisa estudar a palavra de Deus, precisa consultar de verdade a palavra de Deus. Várias pessoas me mandam mensagem para saber, Ellen, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Ellen, o que você acha de tal situação? E muitas vezes o que a pessoa está me perguntando já está respondido lá na palavra de Deus. Porque lá tem a base de tudo. Sério, consulte a palavra de Deus para você saber a vontade de Deus. O terceiro passo é fique atento aos sinais. Fique atento às situações que Deus vai providenciando em sua vida. Então, enquanto você ora, Deus ele vai providenciando situações, Deus vai abrindo portas, Deus vai fechando portas, Deus vai mostrando a você situações em que você começa, se você for observador, se você for observadora, você vai começar a prestar atenção agora, né, a partir desse momento, eu acredito que você vai prestar atenção e você vai conseguir perceber alguns detalhes, alguns pontos importantes da situação que está acontecendo. E vai conseguir ver também as providências de Deus. Através de muitas orações respondidas, de muitas providências, você vai conseguir ter ali mais um sinal de qual é a vontade de Deus. Mas fique atento, Satanás ele também responde orações. Por exemplo, muitos sinais, muitas circunstâncias podem ocorrer em sua vida que não é da vontade de Deus e que é algo que o inimigo preparou. Um exemplo disso é quando Jesus foi tentado no deserto. Lembra que ele estava em jejum por 40 dias e nesse tempo que ele ficou em jejum, obviamente ele ficou com fome, ele estava cansado, não era uma situação confortável. E o inimigo o tentou justo com aquilo que, no caso, existia ali uma necessidade, que era a necessidade de alimento. Além das outras duas tentações, mas eu tô pegando essa em específico para ficar bem claro. Só que Jesus, é claro, ele venceu a tentação. Só que quantas pessoas não caem na tentação do inimigo? Quantas pessoas acreditam que aquilo que está acontecendo ao redor delas, as situações, as circunstâncias, são para o bem delas e no final não é. Não é algo que Deus preparou, não é da vontade de Deus. Porque elas estão fechando seus olhos para a vontade de Deus. Afinal, ainda usando o exemplo de Jesus, ele venceu a tentação com a própria palavra de Deus. Então, muitas pessoas, elas acreditam que a circunstância é uma resposta, mas na verdade, muitas vezes a circunstância, ela surgiu ali, mas é contra a palavra de Deus. Então, você consegue perceber o quanto esses passos, eles vão se complementando. Não é para você focar somente em um passo, é para você entender todos esses passos e aplicar isso na sua vida. Aí você estará mais perto de entender qual é a vontade de Deus. O quarto passo muito importante também é ouça os conselhos de pessoas cristãs, pessoas de valores, pessoas piedosas, pessoas que buscam a Deus. Existe um versículo que fala assim, que na multidão de conselhos a sabedoria, mas também existe um outro versículo que fala contra os conselhos, porque a questão não é o conselho em si, mas sim sobre quem dá esses conselhos, quem é a pessoa que está aconselhando. É uma pessoa sábia? É uma pessoa com conhecimento? É uma pessoa de valor, que tem valores? É uma pessoa que construiu algo? Ou será que é somente alguém que está ali dando conselhos e falando coisas que ela nem sabe, conselhos de coisas que os valores dela são diferentes dos valores cristãos? Porque assim, guarde isso pra você. Opinião é a mercadoria mais barata que existe. Todo mundo quer dar opinião. As pessoas, elas dão opinião por aí, à torta e à direita, falam tudo que vem à cabeça, mas conselhos sábios só são de algumas poucas pessoas. Então busque os conselhos de pessoas que você sabe que são pessoas sábias e que podem te ajudar com isso. Como saber se a pessoa é sábia ou não? Pelos seus frutos os conhecereis. Mas não foque toda a sua escolha, toda a sua decisão somente no conselho dessa pessoa. Lembre-se que aqui são um conjunto de passos e todos esses passos devem estar juntos. O quinto passo, ore e peça a Deus para que Ele te direcione, para que Ele guie você, para que Ele te oriente, para que
você possa saber qual é a vontade dele, mesmo que você não saiba, que você confie, mesmo que talvez não seja algo que você gostaria de escolher nesse momento, mas sabendo que a vontade de Deus ela é maior, ela é melhor do que a sua própria vontade, você vai escolher fazer a vontade de Deus. Então busque ter esse relacionamento com o Senhor também, falando com Ele. Então, lendo a palavra dele e também falando com Ele. Construa um relacionamento profundo. Esteja conectado com o Senhor. Converse com Ele. Conte para Ele o que está acontecendo. Conte para Ele as suas angústias. Conte para Ele a situação. Conte para Ele que você quer saber a vontade dEle. Que você quer tomar uma decisão de acordo com a vontade dEle. Sexto passo é tome a sua decisão. Em algum momento você realmente vai precisar tomar a sua decisão. Não quer dizer que existe um tempo pré-definido para isso. Não, cada situação existe ali um tempo, né? Às vezes você realmente precisa tomar uma decisão em um pequeno espaço de tempo, às vezes vai demorar mais para você tomar uma decisão, você consegue pensar mais. Eu não sei, mas em algum momento você vai precisar tomar a sua decisão. Então faça isso com sabedoria, faça isso entendendo, buscando a vontade de Deus, buscando fazer aquilo que Ele espera de você, porque com certeza vai ser o melhor para você. E ao tomar a sua decisão, que seja uma decisão sábia, que seja uma decisão que você pense assim, Jesus faria isso, Jesus quer isso de mim, eu entendi através da palavra de Deus que é isso que Ele quer de mim. Então ao tomar sua decisão, você precisa estar atento também a o que Deus tem para te mostrar logo após a sua decisão. Então seja sensível à voz de Deus. Seja sensível ainda a fazer a vontade de Deus. Porque às vezes você tomou a sua decisão, mas isso não significa que a sua decisão é para sempre. Então, continue orando para que, se não for da vontade de Deus a decisão que você já tomou, que Ele te detenha. Que aquilo não venha a ocorrer na sua vida, que você possa ser alertado, que você possa escolher outra coisa, porque nada impede de você, depois de um tempo, né, perceber, não é a vontade de Deus, não é isso que Deus quer pra mim, então eu vou fazer diferente. Dando o exemplo agora de um relacionamento. Às vezes você escolheu um relacionamento com uma pessoa que você acreditava que era uma pessoa cristã, então tava tudo certinho, né? A pessoa era uma pessoa que ia na igreja, a pessoa tinha os mesmos princípios e valores que os seus, e aí você vai lá, se relaciona com essa pessoa, você tem um relacionamento com ela, um namoro cristão. Durante essa caminhada, mesmo sendo um namoro cristão, você começa a perceber que essa pessoa não é pra mim. Não tem os mesmos valores, mesmo ela sendo cristã, ela tem princípios diferentes, ela tem sonhos diferentes. Muitas vezes você vai, durante a sua caminhada, mesmo durante a sua decisão, perceber que não é da vontade de Deus. E aí o que você faz? Você muda a sua rota. Toma outra decisão. A decisão, por exemplo, de romper um relacionamento. Isso foi só um exemplo, como eu disse. Existem várias situações que tudo isso pode se aplicar. Então, fique atento, seja sensível à voz de Deus, porque mesmo que você tomou uma decisão, pode ser que não seja da vontade de Deus, então você ainda tem tempo de voltar. Deus pode estar te mostrando algo durante o processo, então esteja atento. Seja uma pessoa que busca a vontade de Deus, uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus de forma sincera, sabe? Deus, Ele olha o coração sincero. E com certeza Ele não vai te abandonar e Ele vai te ajudar nessa caminhada. E com tudo isso, eu ainda termino falando para que durante todo esse processo continue tendo um relacionamento profundo com o Senhor. Porque um verdadeiro filho, ele conhece a voz do Pai. O que eu quero dizer com isso é que se você quer saber realmente a vontade de Deus, tendo um relacionamento com Ele, é que fica mais fácil. Porque você vai saber qual é a voz do Pai. O que Ele está te dizendo. Porque você vai estar ali em um relacionamento mais profundo com Ele. Através da Bíblia, através da oração. E através de todo esse contexto que eu falei pra você, desses passos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família aqui no YouTube e receber os vídeos aqui do canal. Deixe aí nos comentários o que você achou também desse vídeo. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!